o podcast 2 a 2 está de volta. E olha só, nossa super caneca. Tô super emocionada que ela ficou pronta. Olha como tá lindinha. Aqui tem um espaço bem bacana para os nossos patrocinadores. E do outro lado, o nome do podcast. Silmara Spinelli, que divide aqui o podcast comigo. Brindando nossa caneca. Brindando. A gente só faz brinde aqui de colágeno, né, Silmara? Só de colágeno, de coisas saudáveis, né? É uma delícia os brindezinhos que a gente vai fazer aqui no podcast para você. E hoje aqui no 2 a 2 a gente tem uma personagem com uma história de vida assim emocionante, né, de superação. A gente tem muito que ouvir, porque ela é um exemplo, ela está aqui hoje, é assim uma dádiva, né? É a Valéria Godoy. Olá, gente. Valéria é de RH, foi quase 30 anos, né? De formação de serviço social. E formada em serviço social. E ela trabalhou tanto, no meio dessa jornada profissional, teve um susto, né? E eu acho que, às vezes, a gente tem esses atropelos aí para a gente refletir, né? Sim. Tentar mudar a trajetória, né? E ela vai contar isso pra gente. Vai. Silmara é uma amiga antiga que fez parte dessa história, né? Com a Valéria. Muito bom estar com você, Paty, hoje. Muito bom estar nesse podcast em que a gente fala de mulheres, né? De mulheres que acima de 40, que não estariam contando essa história em outros lugares, que às vezes estão escondidas. Na verdade, a gente está tirando as mulheres, né, Paty? É verdade. Com tantas histórias, com tantas vivências, né? Você imagina uma pessoa aos 50 anos ter um AVC, ter um derrame e ter o risco de ficar sem falar, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, contar a história de superação, né, Paty? Isso vai ser muito bom. Com certeza. E, Valéria, vamos começar? Vamos. Bom, eu primeiro queria que você soubesse que nosso podcast, né, tem um nome muito especial. Aí você vê, poxa, 2 a 2, mas você não vê não vê a quarta pessoa aqui, né? Você imagina por quê? Essa 2 a 2, mas só 2 aqui e uma do outro lado? Não. É porque a nossa entrevistada sempre vale por 2, né? A gente escolhe a dedo, né? Uma história, uma trajetória de vida, né? Uma pessoa com uma história especial, né? Eu queria que você contasse pra gente, a gente fez aqui um bate-papo um pouquinho antes, né? Você tem muitas histórias para contar, o difícil é a gente resumir em pouco tempo, né? Mas conta pra gente, como é que começou a sua vida profissional na área de RH? Como é que você desenvolveu a sua trajetória, né? Então, eu sou formada em serviço social, né? E trabalhei na parte de transporte público aqui da cidade de São Paulo por 12 anos. Uhum. Aí depois eu fiz uma pós em RH da GV. Aí depois eu saí dessa empresa e fui ser assistente social e RH na rede salesiana de escolas por mais 10 anos. E nesse interim, eu fui trilhando a parte de consultoria. Aí eu saí de assistente social e fui prestar consultoria na mesma empresa como consultora de RH. E aí foi, né? Pera, que tem muita história. Eu sei que foi aí que você conheceu a Silmara, mas conta pra gente, assim, acho que você está tocando um ponto super importante, né? Que nós, mulheres, temos muito interesse, que esse mercado que você começou, né, um mercado que eu imagino que é muito machista, imagino que você teve muitas dificuldades. Sim, principalmente em transporte público, né? Então, é só homens, né? Então, isso me deu uma bagagem muito grande. Porque quando você trabalha numa empresa que a maioria é masculina, você pode trabalhar em qualquer lugar. É verdade. A gente já comentou aqui, né, das dificuldades. Quando a entrevista com a Chédia, né? Então, você é uma outra área, né? Quando você trabalha no universo masculino, não tem segredo. Depois... Você tira tudo de letra. Porque não é fácil. Tem alguma história, assim, que você tenha... se lembre de algum desafio que você teve que transpor nessa fase? Alguma lição que você possa... Dá para quem enfrenta hoje, o mercado não tem jeito. Mas hoje está melhor, né? Com certeza. Mas eu acho que a pessoa tem que ter o conhecimento do seu trabalho. Dominar o que está fazendo. Exatamente. Né? Que aí eles respeitam. Exatamente. Porque assim, quando você chega, já aquela mulher, ainda mais na área de serviço social, que era na parte de transporte público, não tinha na época serviço social. Mas por que serviço social? Mas você vai mostrar com o seu conhecimento
que isso vai agregar. Aí a pessoa vai entendendo que isso está agregando, está facilitando a empresa. Então, você tem que ter o conhecimento que aí você consegue ocupar o seu lugar. E ser respeitada, né? E postura. Conhecimento e postura. Postura foi uma coisa que a gente sempre conversou, né? Muito. Eu acho que a pessoa tem que ter conhecimento, estudar e postura. Se você não tem postura, alguma coisa ainda fica. Né? Mas eu acho que o conhecimento e postura, principalmente para a mulher. Ou seja, uma dica importante, que não é fácil, não é um ambiente simples, fácil, mas que a gente com jogo de cintura, com conhecimento, é mais um desafio para a gente, né? A mulher tem um desafio o tempo todo, né? Exatamente. Mas dá para a gente encarar essa dificuldade, né? Sim, mas eu acho que o conhecimento agrega muito e você é respeitada. Quando você conhece e você fala para as pessoas o que você está fazendo e que vai agregar, as pessoas te respeitam, sim. E aí, como foi depois essa migração para a área da educação, né? Você foi depois fazer a parte de assistência social, né? E de RH. De RH na educação. Foi assim, uma coisa que eu não estava pensando, mas houve o convite, né? E aí eu fui, não menos importante, não complicado, porque assim, eu saí de uma empresa masculina, cobrador, motorista, que não é fácil. Mas você vai para a paz, que também não é fácil, né? Então foi um desafio muito grande. Toda a minha trajetória de profissional foi sempre desafios. Mas eu fui. Desafios e conciliações, né? Porque assim, a área masculina é uma área difícil e a área de escola também, né? Muita conciliação, professor, pais, alunos. Quer dizer, você precisa entender um pouco o aluno, entender um pouco os pais, mas os pais também precisam estar abertos a ouvir o que a gente tem para falar. Não é achar que só o filho tem razão e não escutar o que os outros profissionais estão falando. E você acha que a sua experiência na área que você escolheu, né, de ser assistente social, aliás, eu admiro muito essa área porque tem uma pessoa muito querida que me criou, minha mãe, né? Ela foi assistente social há muitos anos lá no Rio de Janeiro. E realmente eu também eu tenho muito carinho por essa profissão, né? Vi as atitudes dela e o carinho que ela lidava na época com menor, né? Infrator, e assim, é muito bacana, né, ver esse trabalho todo com essa consistência. E eu acho que isso, até hoje, minha mãe hoje é aposentada, e estou vendo em você também, será que esse jogo de cintura, a profissão te ensinou? Eu acho que sim, porque você ouve muito as pessoas, e às vezes, quando você ouve, você consegue ajudar mais, né? Então você tem que ter aquele feeling de ouvir. Então isso me ajudou muito na área de RH. Muito, muito mesmo. Então eu ouço as pessoas, e aí quando você ouve, você consegue ajudar e vai lá no íntimo para tocar na pessoa o que ela precisa ouvir. Então, eu acho que isso foi muito, para mim, a parte do serviço social me ajudou muito no RH. E me fala uma coisa, eu fico tentando aqui, né, eu sei um pouco já, né, previamente, né, você vai contar para todo mundo da sua história com, né, o que aconteceu na sua vida em relação à saúde, né, que é um ponto muito importante que a gente tenta falar aqui o tempo todo, porque a gente quer chegar a 100 anos, mas a gente quer chegar a 100 anos muito bem, e hoje em dia a gente sabe, né, que é possível, né, ter qualidade de vida, né, tem ótimos produtos, a gente tem até alguns produtos aqui que a gente vai mostrar daqui a pouco, do Empório Magistral, fica boa hoje. Shot da Beleza, colágeno, tem vários produtos, a Silmara pode falar com propriedade de cada um, né, que a gente sabe que isso te leva a ter qualidade de vida, né, disposição, né, você vai malhar, você pode fazer um pré-treino com um produto bacana, enfim, tudo isso, né, você tem um produto que potencializa a perda do colágeno, né, o produto que ajuda a não ter a perda do colágeno. Sim, a perda do colágeno, isso vai ajudar bastante. E colágeno é um assunto que a gente agora faz o brinde com colágeno, porque é um assunto, né, um ativo, é um ativo que a gente fala. Extremamente importante, é um suplemento, né? Suplemento, que todo mundo tem falado e fica com dúvida, né, porque tem colágeno em pastilha, colágeno em pozinho, aí o Verisol é outro colágeno, a doutora Silmara daqui a pouco explica mais.
Mas eu queria, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, como é que você, até com essa vida, né, você viveu em ambientes estressantes, né, que te fizeram, sempre te pressionaram, né, mas você teve sempre eu acho que é o que passa aqui, essa paz interior, né, e de repente você se vê, né, tendo um AVC, e como até você comentou pra gente que você vai contar mais, você comandou até no momento do AVC a sua internação, né? Vamos entrar nesse ponto, porque eu acho que é extremamente muito importante, até porque a gente está vendo você aqui, a gente sempre tem aquela ideia de quem vai ter uma doença, um problema, né? Tão grave como esse, que, né, vai ficar inválido, enfim. Vai ficar com sequela, né? Com sequela, e você está aqui maravilhosa, né? A gente testemunha, falando super bem. Conta pra gente, assim, esse episódio da sua vida que você atravessou super bem, né? Sim. Nessa época, eu estava fazendo 3 consultorias. A minha vida sempre foi muito agitada, eu sempre na correria. Eu gosto disso, até hoje, mas menos agora. Então, nessa época, eu estava com 3 consultorias. Nesse dia, particularmente, a minha filha foi trabalhar comigo. E assim, a gente trabalhou o dia inteiro. E eu, assim, sem nenhuma dor de cabeça, sem nada. Quando a gente chegou em casa, a gente estava conversando que a minha filha ia para o cursinho, que ela estava fazendo o 3º ano do ensino médio, fazendo cursinho à noite. E ela conversando, de repente, eu parei de responder. Aí ela olhou, mãe, eu estava chorando, né? Porque eu estava consciente que eu estava tendo AVC, então eu não falava. E eu não sentia a perna nem o braço da parte direita. E eu não fiquei com a boca torta, né? Porque geralmente as pessoas identificam o AVC com a boca um pouquinho torta. E eu não tive isso. E não teve assim, nada antes, um sintoma nada, anterior? Então, exatamente, nada. Então, isso dificultou a minha filha de reconhecer isso. E aí ela ligou para o meu marido, rapidamente, ela me ligou para o meu marido, ele veio e ficou aquela coisa toda, o que tem? Tava você sem falar, né? E eu sem falar. E na minha cabeça, eu estou tendo AVC. Mas totalmente consciente, né? Totalmente consciente. Coisa, né? Totalmente. Então... Que desespero, né, Valéria? Desespero, nossa. É um desespero, assim, gente. Consciente, não dá, sem conseguir falar. Dá para... E uma hora também que a sua vida está ali na mão das pessoas, né? Exatamente. Se elas não fizerem errarem ali não ser muito rápido. Você não ia nem poder contar essa história agora. Então, demorou um pouco e aí meu marido falou assim, olha, então, já que você não tá legal, você quer ir para o hospital? Aí eu falava que sim. Você quer um hospital aqui? Quer dizer, você falava não, você mostrava... Eu gesticulava. Sim. Aí ele falava assim, você quer que ir num hospital próximo de casa? E eu não. Aí ele falou assim, então, já que você não quer perto, eu sempre confiei no 9 de julho, eu acho um hospital bom. Aí ele falou assim, você quer ir no 9 de julho? Aí eu gesticulei, sim. Aí ele falou, então vamos. E eu acho que tudo na vida, né, eu tenho uma fé muito grande, muito grande. Então eu acho que tudo isso aconteceu porque Deus, assim, foi Deus, porque nenhum momento eles pensaram que era um AVC. E eu estava assim... na certeza que era, né? Eu não falava, o meu braço eu não sentia, a perna, então estava visível, né? Mas, graças a Deus, eles não identificaram. Por quê? Eles me levaram para o hospital que eu queria. Porque lá eu ia ter todo o tratamento que eu, na minha cabeça, que eu ia ter. Né? Ressonância, tomo e tudo mais. Aí chegou lá, o médico foi para a urgência, fez a tomo e falou para o meu marido que eu tinha um AVC. E ele, mas gente, por que eu não vi isso antes? Estava tudo tão claro, tal. Mas aí eu fiquei 3 dias na UTI, o total 10 dias. E quando você está numa UTI consciente, aí você pensa, você e Deus. E aí você pensa o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você quer depois. Então, isso foi um divisor de águas para mim.
E você não tinha nada, né? Você não tinha problema de Não, colesterol, não tinha nada. Você pressão não tinha alta, sobrepeso, então, nada disso. Nada disso. Então, para os médicos, eles falavam assim, nossa, tão nova, né? E não tem um diagnóstico assim, você tem pressão alta, então a sua pressão subiu, nada disso. Quando eu entrei no hospital, a minha pressão era 12/8. Muito pelo estresse, né? Sim. Então, assim, ela falou que trabalhava em 3 lugares, mas ela não trabalhava em 3 lugares e tinha mãe, né? Mãe para cuidar e 2 filhos. Porque ela cuida da mãe, então muita coisa marido, envolvida. Filho, mas isso tudo é isso Você achava que tirava de letra. Exatamente. Então, a gente sempre acha, né? A gente sempre Então, acha, isso que eu isso que eu tento falar para as outras pessoas. Assim, você acha que você pode tudo, né? Pode tudo, você é de ferro, mas não é. Então, a gente precisa dar um tempo para a gente. Exatamente. E assim, viajar pode ser, mas pode ler um livro, vai passear, vai assistir um filme. Vai ficar o dia inteiro sem fazer nada. Ficar o dia inteiro sem fazer nada. Muitas vezes eu falo isso. E às vezes as pessoas falam. Não que seja fácil para mim. Exato. Para ninguém, né? Para quem é dona de. As mulheres. Para quem é fácil. Pra quem é dona de casa, para quem trabalha, é que assim, é uma cultura. Sim. É uma cultura. Então, assim, qual é o problema de você ficar o dia inteiro assistindo, lendo? Ou não precisa ser o dia inteiro, uma manhã, mas para você. Sabe, sair daquele estresse, daquele mundinho de trabalho, de filho, de mãe, de tudo. Sim. Sabe, porque a gente precisa de um tempo, né? Então, é isso que eu tento passar para as pessoas. Não é viajar, não precisa viajar, gastar dinheiro. Não dá para fazer um grande investimento. Exatamente. Faça uma ação, uma medida que esteja ao seu alcance. Né? Exatamente. Aí você está ali, você lê um livro. Tem livro, né? Assiste um filme, é tão gostoso. E você sabe que eu, até ouvindo isso, eu tô aqui, né? Meu Deus, Carapuça serviu legal, porque eu moro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, pertíssimo da praia. E aí, assim, dá para trabalhar no final do dia, dar uma corrida na praia? Dá para dar um mergulho. E aí você arranja tempo? Tão preocupado, não arranja. E quando você acha que vai, aí tem um filho que pede alguma coisa... uma pendência na empresa, um cliente pedindo, né? Então, é isso que a gente pensa quando você fica doente. Por que eu não fiz isso antes? Porque eu não criei esse tempo, né? Porque depois você cria todo o tempo do mundo. Para fazer fisioterapia, reabilitação. Agora você para tudo para você. Né? Sim. E eu parei tudo para mim. Ou seja, a vida te obriga. Se você né, desacelera um pouco e tenta entender o seu ritmo, por mais que você seja produtivo e tudo mais, né? Porque eu acho que tem uma coisa, né? Quem é empreendedor, empresário, a gente não tem férias, né? Não, a gente tem pequenos gapzinhos ali, pequenos gaps. Então, a gente acaba que tá tudo bem, né? Quando a gente gosta muito do que faz, mesmo gostando muito do que faz, como você tá falando aí, isso pode acontecer. Eu gostava muito do que eu fazia. Mas não é isso. É porque, assim, o cansaço físico, você dorme, você recupera. Mas o cansaço mental, não. Então, para você descansar o cansaço mental, você tem que sair fora daquilo. Você tem, como eu já tinha falado, ver um filme, dar um passeio. Bater papo com amigas. Blue Zones é isso. O pessoal, que é onde as zonas azuis é onde tem a maior quantidade de centenários. Eles têm um grupo, assim, né, de convivência, onde eles compartilham a vida, onde compartilha fazer várias coisas, onde compartilha a conversa, o bate-papo sem muito interesse, desinteressado, o que é raro, né? Mas eu queria que você contasse também um pouquinho que você foi desenganada de falar, né, Valéria? Sim. E depois que eu fui para o quarto, né, já estava um pouco melhor, mas assim, sem andar, né, mas assim... fisioterapia e fono desde a UTI, né? Aí o médico... Mas às vezes eu falo isso para as pessoas, as pessoas falam assim, mas o médico falou isso para você, mas eu não acho que ele foi errado, porque o meu AVC foi bem na região da fala, né? Então, o que ele tinha antes, né, os outros casos, ele falou para mim, olha, você não vai falar mais. Mas, assim, no sentido, assim, frases inteiras. Você vai falar
coisas curtas. Obrigada, tchau, bom dia, né? E você falando lindamente. Obrigada, obrigada. É um orgulho. Então, isso, né? Talvez ele fez para você. Não, pode ser também. Eu tenho que Mas superar eu esse peguei, desafio. e eu não peguei isso para mim, né? Eu cheguei no quarto e falei para o meu marido, eu tinha um bloco, e aí eu comecei a escrever com a mão esquerda, coisa que eu nunca fiz, mas foi Muito legal, né? E aí eu escrevi Deus. Aí ele falou assim para mim, então você vai deixar o que o médico falou e vai crer em Deus. O que Deus isso. tem para você? Eu chorei e falei sim. Ai, porque eu não que falava massa. nem uva. Nossa. Nem uva. Então, até um dia a Fernanda, ele saiu do hospital, foi em casa, e a Fernanda ficou comigo. Aí ela falou assim, mãe, vamos fazer uma surpresa pro pai? Quando ele chegar, você fala assim, oi, Marcos. Mas eu não conseguia falar Marcos. Mas o dia inteiro falando, oi, porque não saía. Quando ele chegou, eu falei assim, oi, ele chorou. Então, olha só, você tá trabalhando, tá naquela rotina, aquela coisa, de repente acontece alguma coisa que você não consegue falar oi. Eu não conseguia falar o nome dos meus filhos, eu não conseguia falar eu te amo para o meu marido, para os meus filhos. E um oi emociona, né? E um oi emociona. Então, assim, a gente não precisa passar por isso para ver que as coisas simples é que vale a pena. Essa sempre foi uma frase que você sempre falou quando eu encontrei com a Valéria. Não precisa passar por isso para aprender, né? E eu acho que é uma questão da gente agradecer tudo. Você falou que agradece de tomar banho em pé, né? Sim, porque eu tomava banho na cadeira de rodas. E aí, assim, a gente agradecer de tudo, né, Valéria? Sim, de tudo, porque eu achava que no primeiro momento eu achava que eu não ia falar e estava muito difícil para andar, né? Movimentos dos braços você tinha, das mãos? Não, do braço direito, nada. Você precisava de ajuda para tudo. Tudo. Para comer, para fazer as refeições. Então, eu achava que lá dentro, eu falava assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu era tão, né, trabalhava, tal, o que eu vou fazer? Mas, ao mesmo tempo, eu falava assim, eu estou viva. Deus me deu essa oportunidade. Então, eu vou. Sabe, é uma força interna, mas ao mesmo tempo que eu tinha essa força interna, que eu ia conseguir, eu tive uma ajuda muito grande do meu marido, dos meus filhos, das minhas cunhadas, mas assim, o meu marido foi primordial, que ele trabalha aqui no TRT, e como serviço público, ele conseguiu uma licença de 3 meses, porque é uma doença grave, né? E ele conseguiu. E ele ficou 3 meses comigo. Fez toda a diferença, né, Valéria? Fazendo fono e indo na fisioterapia todos os dias comigo. E acreditando. Então, isso para mim foi muito, muito especial. Muito especial. Você já está casada há quanto tempo? 28. Tem 2 filhos? 2 filhos. E eu tive o AVC em maio, e em março eu fiz 20 anos de casada. Então, assim, foi uma comemoração. Mas, assim, é nessas horas que a gente vê quem é seu companheiro, quem te ama. Que define, né? O casamento Exatamente. mesmo. Quem porque tá ali não com é você, fácil. Porque pega, né, logo a maior dificuldade, né? Que tem pelo caminho. Nossa. Então, assim, eu acho que não foi sozinha, mas, ao mesmo tempo, a força interna ajuda as outras pessoas a ajudar a gente também. Você ajudou a que os outros também te ajudassem, né? Então, assim, eu não fiquei parada. Por que aconteceu isso comigo? Não. Se vitimizando, né? Eu nunca pensei isso. Se eu estava ali, é porque eu tinha que passar por isso. Então, o que eu tinha que fazer melhor diante disso? Para passar. Da melhor forma possível. Da melhor forma possível. E o que você mudou, assim, depois desse episódio na sua vida, esse momento, né, de tanta dificuldade? O que assim, você procurou modificar? Olha, sair dessa, agora tem alguma coisa específica em relação à saúde? Você passou a se exercitar ou
Ou fazer alguma coisa específica? Hoje eu faço esteira, caminhada. Eu não posso fazer exercício muito físico, Pesado. muito pesado, por causa que o médico não deixa. Mas, assim, você tem que se exercitar e, assim, ter leveza com a vida. Muitas coisas, hoje, eu falo que foi um divisor de águas, porque, assim, antes não, porque precisa fazer assim, não, porque não é assim. Eu não mudo ninguém. A gente não muda as pessoas. Isso é bem importante, né? Então, não adianta você ficar, eu vou querer fazer isso. Não, as pessoas são assim. Então, tem que ser leve. Perdoar. Perdoar não quer dizer que você vai ficar amiga da pessoa, conviver com a pessoa. Pra não ficar guardando aquilo, Exatamente. Né? O perdão não é para outra pessoa, é para você. Se aliviar, a verdade. É para você, né? É para você ficar livre daquilo que você joga para o universo, acredita em Deus, sabe? Ore, né? Então, seja leve e não tenta mudar as pessoas. Eu acho que isso... Exatamente. Não tentar mudar as pessoas é uma coisa assim... Tenta conviver. E veja mais um pouquinho o lado bom das pessoas. Porque todo mundo tem defeito. Eu tenho, todo mundo tem. E às vezes a gente fica muito naquela... No defeito, no né, defeito. Valéria? Ela, depois que foi consultora, começou a ser... Eu acho que a Valéria é uma grande conciliadora. Eu acho você uma grande conciliadora. Ela deu consultoria na farmácia em momentos críticos, né? Que eu tive uma sócia e faleceu. E é um momento difícil. Lidar com doença são momentos difíceis, né? Doença, morte, né? E a Valéria estava muito próxima nesse momento. E eu acho que você tem um olhar diferente para as pessoas que precisam, que estão doentes, que estão passando por momentos difíceis. Eu acho que isso também pode ser que tenha... Você acha que foi depois do seu AVC que mudou? Ou você já tinha uma postura antes? Eu já tinha um pouco, mas quando você sofre profundamente, né? Porque eu estou contando essa história aqui, mas quem teve sabe, né? Então não tem, a gente não consegue explicar sentimentalmente o que passa, né? É muito difícil, é muito difícil. Eu digo que eu tive medo, sim. Tive medo, chorei, mas chorei e passava. Tive medo e passou. Fui com medo mesmo. Sabe, eu acho que é isso que as pessoas têm que ter. Tá. Você está com medo? Por que você está com medo? O medo não pode te paralisar. Então, assim, eu já estava meio paralisada e ainda com medo. Não, mas eu fui. E nessa consultoria da Silmara, foi um ano e meio depois do meu AVC. Eu também estava com medo. Mas eu tinha dentro de mim que eu poderia acrescentar mais na vida das pessoas, Sim. ensinar as minhas experiências para as outras pessoas. Sim. Então, eu queria muito ir. Estava com medo. Mas eu fui. E fazia treinamento, né, Silmara? Então, assim, e na época, eu estava falando bem, mas acho que não como hoje, né? Mas eu fui. E estava passando as minhas experiências para as pessoas, né? Sim. Então, hoje em dia, as pessoas são muito assim, gostam muito de ficar se lamentando. Remoendo. A gente brinca o mimimi, né? Não dá pra ter mimimi. Remoendo aquela coisa, porque tudo acontece comigo. Gente, não é assim. A vida é muito mais do que isso. Tanto é nos nossos treinamentos, falava assim, gente, vocês estão no ônibus, estão no metrô, olha para o vidro, olha a paisagem. Você está indo trabalhar? E gente que não está indo no ônibus para procurar emprego. Hoje você tem uma rotina, sabe? Ver o lado bom da coisa. Exatamente, eu acho que isso Então, hoje, eu acho que as pessoas são muito
não estão tendo uma coisa, uma vida mais leve, sabe? Principalmente depois da pandemia, tem que ser leve. Acho que aceitar a vida. Eu acho que assim, eu ouvi alguns filósofos falarem que realmente é normal porque as pessoas estão mais amargas, eu acho, depois da pandemia. Ao invés de estarem mais leves e deixar passar as pessoas, todo mundo que atende público fala que elas estão mais exigentes, mais grosseiras, mais mal educadas. Não bate uma coisa com a outra. Tá todo né? mundo sem paciência. Então, outro, assim, eu só de também. você estar bem, de você estar junto, de se encontrar, a gente está podendo se encontrar, né? Então, assim, o nível de tolerância parece que baixou. E, na verdade, esse nível de tolerância tinha que aumentar, né? É aquela história, você vai ter problemas durante o dia, mas você acordou, você abriu o olho, tá vendo. Só quem teve algum momento difícil vê o quanto é importante ir no banheiro fazer xixi sozinho. Né? Porque você precisa de ajuda quando você está no hospital, né? O pessoal pergunta, tudo bem? Tá tudo bem, eu tô aqui, tô viva e não tô... O problema tá quem tá no hospital, quem tá, né? Mas eu acho que você se solidariza também muito com as pessoas doentes. Isso que eu acho... Você acha que foi isso antes ou foi depois? Não, foi depois. Depois da doença. Você passa a ter um olhar, né, Sim. eu acho que mais... É um olhar, assim, de sensibilidade. Sim. Né? De mais ver, caridoso, né? E saber o que a outra pessoa está sentindo. O quão importante é alguém visitar, porque eu acho que hoje a nossa sociedade, e aí eu me apego também como mãe, como Patrícia, não sei você, mas assim, a gente acaba não acostumando muitos filhos a fazer isso, né? A visitar a pessoa que está doente, visitar as pessoas no hospital. Verdade. E aí, assim... só quando você está lá que você sabe o quanto as pessoas não visitam, o quanto é importante, às vezes uma visita, Nossa, oi, né? muito. E assim, por esse meu lado, assim, de serviço social, de sempre estar falando com as pessoas, foi tão gratificante. O meu telefone em casa não parava, o pessoal ligando. Como é que tá a Valéria? Como é que tá? Ela tá bem? Então, isso foi, até para minha família, nossa, mãe, como o pessoal ligou, preocupado. Então, outra coisa também que eu gostaria de falar, que as pessoas têm que refletir e falar assim, que legado eu vou deixar na minha vida? Não é material, né? Então, porque às vezes as pessoas falam assim, eu vou deixar um legado, eu não vou deixar uma empresa, não. É sentimento, é atitude. É exemplo, né? É exemplo, né? Porque não adianta você só falar, você tem que dar o exemplo, né? Eu cuido da minha mãe há 19 anos, a minha mãe tem 93 anos, né? Ela cuida, você não tem noção de como ela cuida, não é cuido assim. É cuido de levar café na cama para a mãe, tá? Você não está entendendo. Vocês moram juntas? Sim, há 19 anos. Meu pai faleceu e ela veio morar comigo há 19 anos. E aí... É isso que eu também tento falar. Eu também não faço isso sozinha. O meu marido é muito parceiro. Né, Silmara? Sim, porque, com certeza. Você ter uma sogra há 19 anos e se dar bem... Não é para qualquer um. Não é. não é. Então... Ele não conta nem uma piadinha de vez em quando. Não, eles brincam bastante. Né? Então, assim, graças a Deus, minha mãe também é fácil de conviver, né? Mas isso não quer dizer que ela não tenha os momentos ruins, delas, as manias, né? Mas conviver é difícil, né, Valéria? Conviver é difícil. Mas talvez esse olhar dela seja até o diferencial para a mãe dela, porque assim, é muito chato a gente, né? Eu me pego nisso, né? A gente está mais velho, dependendo das pessoas, sim, né? De certa forma, o que você viveu é uma antecipação disso, né? Né? E você tem que estar seguro de que você tem pessoas que realmente vão ter carinho por você ou não, vão te delargar com uma cuidadora ou numa instituição e não vão nem aparecer lá. Às vezes eu entendo, às vezes a vida é atribulada, você tem que botar o idoso num lugar, né, que ele vai ter assistência, mas com certeza esse olhar que você tem, vocês, né, ele também, né, tá em casa e né, deve ser, pô, ele tá fazendo isso de boa vontade, né? Com certeza a sua mãe deve ter, né, muito mais vontade de viver. E ela tá super bem, a Silmara conhece, ela tem uma pele super boa, ela tá ótima. Assiste vôlei, adora vôlei, então assim... Vocês têm que trazer ela até aqui para dar o depoimento dela. Uma coisa, porque saiu agora um trabalho em relação a dormir, que o pessoal fala de dormir cedo, quer dizer, não procede de acordar cedo, né? Que a pessoa é melhor, tem mais saúde. Não tem nada a ver.
Né? Sua mãe acorda tarde. Olha, a minha mãe vai dormir 1h da manhã, 1h30, assistindo vôlei. Nossa. E acorda 11 horas da manhã. 94. Meu Deus, temos que E a gente fala que é vovó adolescente. Que lindo. A vovó E ela gosta de A vôlei. vovó adora vôlei. Que legal. Então, assim, caça palavras, gosta de fazer. Olha só, Então, ela isso estimula o tempo todo. É uma pessoa muito ativa. E os meus filhos também, né? O Marcos, 26, a Fernanda, 24, eles moram comigo, né? O Marcos está namorando há 5 anos, a Fernanda está fazendo faculdade. E, assim, os dois respeitam a avó. Então, isso também que é importante. Sim. Né? Eles amam a avó. Mas desde de pequeno, a vovó mora com a gente. Então, a gente tem que tratar da melhor forma possível. Mas isso não é falando, é exemplo. Como eu fiz com meu pai até o último momento. Sim. Até o último dia. E isso é uma coisa assim que eu peço muito a Deus até o último dia da minha mãe também. Sabe? E isso me fortalece. Então, a Valéria, eu acho que assim, é uma escolha, né? Você Sim. cuidar da sua mãe, eu acho que é uma escolha. A gente falou de... Eu acho que tem gente que escolhe deixar numa casa de repouso, isso não é mais nem menos. Eu acho que são escolhas e momentos diferentes, né? E dom, você tem um dom de cuidar, de conseguir harmonizar tudo isso também. Eu acho que não é fácil ter uma pessoa mais velha na família. No dia a dia não é fácil, né, Não, Valéria? não, Então, assim, não, é difícil, Não, a é Valéria difícil. conseguiu conciliar isso tudo, mas não é uma coisa tão fácil assim, né? Porque senão a gente fica achando que, né? Às vezes eu tenho amigas que têm mães na casa de repouso e que tá tudo bem, a mãe escolheu, tá gostando, ela não tinha tempo também de ficar, trabalhava o dia inteiro. Então aí tem uma troca legal. Eu acho que é ter o respeito. E, acima de tudo, né, você não abandonar. Porque, assim, uma coisa é colocar e você visitar. Você está sempre por perto, atendendo, né? Outro dia, eu encontrei uma senhorinha que ia visitar a irmã dela. Eu achei tão bonitinho. Eu estava andando na rua, Ela não idosa. aguentei. Ela idosa, carregando um presentinho. Eu não aguentei, né? Fui lá perguntar para a mulher para onde ela estava indo. E aí? Olha aí, esse pescoço, né? Curiosa. Curiosa! Eu tô indo levar a irmã dela está numa casa de repouso no interior. Ela estava levando uns doces e guloseimas para a pessoa levar para a irmã dela que está no interior. A irmã dela tinha acho que 92, 93 e ela devia ter uns 85. Nossa. Entendeu? Então, assim, são coisas simples, né? Quer dizer, não esquecer, levar, né? Sim. É o sim. cuidado mesmo. É o cuidado. Não tá Cuidado. só ali por obrigação, né? E já que a gente está falando de longevidade, eu quero aproveitar aqui para falar com Nós a vamos te doutora contar. Silmara, que vai falar os segredinhos, porque eu amo isso, sabe? Eu tenho os produtinhos certos, eu toda hora me aconselho com a Silmara, porque eu quero chegar na idade da sua mãe, além que ela também vai viver muito mais que isso, desse jeito, né? Eu acho que a gente tem que buscar isso. Sim. Né? E eu acho que envolve várias coisas, como você falou, saúde mental, atividade física, cuidados na saúde, bem-estar. Eu acho que a gente usar um suplemento, um produto que a doutora Silmara pode explicar melhor. Esse aqui é o nosso patrocinador Empório Magistral, né? Ela vai contar uns segredinhos pra gente aqui que a gente... Coisas simples, tá? Do dia a dia. Por exemplo, você tá aqui numa entrevista, você pode usar antes da entrevista, durante, depois. Comer uma gominha de colágeno, a gente toma o suco de colágeno, você pode tomar ou suco de colágeno, né, de verisol, ou colágeno. A gente também tem o moricol, que pode ser, também é um colágeno. Sim. Porque depende da origem. O colágeno pode ser de origem bovina e pode ser de origem marinha. O moricol é de origem marinha, o verisol não. Mas a gente tem várias possibilidades. Então, tomar o suco de colágeno, comer a gominha de colágeno, a gente pode comer agora. Oba! Valéria, comer uma gominha de E colágeno. olha que linda essa gominha, até de coração. Não, ó. de coração, Você você deixa na bolsa, né? E aí você pode, durante o dia, não vai precisar... Vai estar tomando suplemento e diminui a fome também, né? Você tem uma fonte de proteína aí. E são coisas simples, né? Simples, não, simples. Não tem problema de carregar, de ter problema. Olha esse vidrinho, fala do shot. O shot aqui, aí você pode usar um shot, isso daqui você também carrega na bolsa. Só tomar cuidado, gente, que às vezes a gente esquece. Não ficou um pouquinho no carro. O carro tem temperatura muito alta. Então, assim, pode levar na bolsa, mas deixa a bolsa no lugar mais perto, com ar-condicionado. Saiu, carrega. Seja o que for, cápsula, qualquer coisa tem que carregar. Não deixa no carro
De jeito nenhum. Então, esse shot tem Porque alguma... perde as propriedades, né? Perde as propriedades e a temperatura chega a temperatura muito alta dentro do carro. Aqui a gente não se atém a isso, né? Então, não pode deixar de jeito nenhum. Aqui a gente tem um shot da beleza com silício, tá? Vitamina C e a gente tem o pomade, que o pomade vai evitar a degradação do colágeno, né? Mas a gente pode fazer esse shot, esse é o shot da beleza. A gente pode fazer de diversas formas, né? O que você necessitar. Esse também dá para carregar com a balinha de colágeno, você já cuidou da beleza durante o dia inteiro com 2 coisinhas que você deixa na bolsa para você levar. É super prático, né? Super prático. E aí a gente está dando esse brindezinho aqui personalizado que a Valéria vai receber com um shot desse. E a gente Esse aí podia que é, esquecer ó. do skincare. Aqui tem uma bolinha, depois a gente vai mostrar para vocês, né? Ela vem estéreo. E eu não vou estragar a bolinha agora, porque a gente está não dá. maquiada, então não vai dar para passar, né? Não vamos. É um ácido hialurônico. E aqui Explica como é que a bolinha funciona. A gente pega a bolinha, né? coloca na mão. Ai, tô louca pra fazer isso. Vou fazer Não, mais tarde. agora não, faz mais tarde. Aí coloca o booster de vitamina C aqui, você vai homogeneizar e passar na pele, tá? É um potente para repor ácido hialurônico e aqui o booster de vitamina C. Então pode ser de manhã ou pode ser à noite. De tá? manhã Com a à noite pele é limpa. muito. Acho, não precisa. E antes da maquiagem, Isso né? uma vez por semana, porque Limpa a pele, bota a vitamina É. C, depois bota a maquiagem. Protetor essa solar. bolinha usa uma vez por semana, não precisa usar todo dia, tá? Porque ela vai dar vai recuperar a pele, vai reidratar. Então, uma vez por semana com a bolinha. A vitamina C você pode usar de manhã à noite, tá? Mas ela é bem lúdica, a gente vai fazer depois. Agora, nesse momento, não, né, Patrícia? Não Você dá, tem por que- causa da maquiagem, mas eu faço em breve. Você aí tá com o seu kitzinho, Valéria. Kitzinho depois pra você faz- Valéria. Obrigada. Conta pra gente, né? Com certeza eu Usa. vou contar. E, enfim, eu acho que, nossa, foi uma entrevista muito bacana. Uma entrevista que a gente. Ai, lição de obrigada. vida, né? Lição de superação. A gente acha sempre que. Ai, tá tudo ruim, né? Não, mas pode piorar. Mas o mais incrível é você conseguir se levantar, tá aí com a gente maravilhosa, Obrigada. né? Jovem, né? Falando pra caramba, dando consultoria, que tem área mais, né, necessária, né? Uma área muito necessária que você precisa usar a fala. Consultoria Né? e consultoria de conciliação para Pois sócios, é, sociedade, exatamente. essas coisas. A Valéria faz muito isso e é bem importante, porque não tem no mercado. Eu acho Sim. que o que você tem feito, e eu acho que é uma experiência muito pessoal, que é essa coisa de conciliação. Então, é aquela coisa de chegar, o que você falou, né? Todo mundo tem defeito e qualidade, né? Então, conseguir avaliar isso e falar, olha, tudo bem, você está aqui, mas você precisa melhorar nisso, a outra precisa melhorar naquilo. Então, né? Então, isso é bem importante. Eu, principalmente em relação ao trabalho, tem os defeitos? Todo mundo tem, mas uma coisa assim, a parte técnica, você pode falar para o funcionário, para um sócio, olha, vamos lá fazer um curso. Agora, caráter, ou você tem ou você não tem. Então, isso a pessoa tem que ter. Se a pessoa tem caráter, ela tem esse caráter, é uma boa pessoa, vamos treinar, vamos dar um curso. Isso é rápido, isso é fácil. Agora, não tendo o caráter, você não consegue dar um curso, não. Ou você tem ou você não tem. Verdade, verdade. Olha, fica uma lição enorme para todo mundo aqui que assistiu e que vai assistir o podcast, né? A gente passa em todas as plataformas digitais. Curtam, compartilhem, assinem. Você quer deixar algum Instagram, algum meio de contato seu também? @ Valéria Godoy, né? Para quem quiser contratar sua consultoria, @ Valéria Godoy. O nosso podcast também já está no Instagram. Já lançamos a temporada, né? A gente está com várias oportunidades comerciais, né? A gente mostrou hoje aqui a nossa canequinha, que pode ser patrocinada, os produtos, enfim. A gente faz um trabalho muito sério, né? E busca empresas sérias que apoiem esse trabalho que a gente faz, né? A gente quer mostrar qualidade de vida, saúde, longevidade, né? Como chegar aos 100 anos e mais do que 100,
né, dando a volta por cima, mas tem obstáculos, mas a gente pode vencer. Nossa, Exatamente. lição de vida, gratidão. Olha, a gente ainda não comeu colágeno, né? Não deu tempo, então vamos comer agora, porque a gente precisava falar. Então, a gente tá aqui no finalzinho do programa comendo colágeno. Colágeno. Delícia. Muito gostosinho. Muito bom. Não dá pra falar rapidinho. O brinde. Agora é a hora do nosso brinde para finalizar o programa. Agradecer a Simara Spinelli, Valéria Godoy, eu sou a Patrícia Limeira, aqui no mais uma edição do nosso podcast 2 a 2. Obrigada, Valéria. Obrigada a vocês Volte pela sempre, oportunidade. nosso brindezinho. A Imagem Empório, a gente está patrocinando o podcast. Agradecer. Super obrigada, valeu.